Meus amigos, precisamos falar sobre liderança. Parece uma palavra boba, mas ela é basicamente tudo no futebol e em vários aspectos da vida também, viu? Filosofei. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Sala, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, tá? A partir daqui você faz o que você bem entender, inclusive nada. Mas pelo menos veja o vídeo aí. Seguinte, esse assunto eu tô para tratar tem uns dias já, mas estava dando uma segurada para ver até por onde ia. Mas a demissão do Nagelsmann no Bayern de Munique me pegou muito surpresa e muita gente. Alguns dizem até dentro do próprio Bayern de Munique. Mas vamos lá. O Nagelsmann tinha perfil, tinha ideias de jogo, plano de jogo, para ficar no Bayern 10 anos. Um técnico novo, altamente intenso, muito inventivo, que aplica muito bem as suas ideias e vinha de trabalhos sempre numa crescente. E a tendência é que com a estrutura de Bayern, com a potência que é o Bayern, com as finanças que tem o Bayern, com a filosofia de clube que tem o Bayern de Munique, que o Nagelsmann conseguisse, enfim, ganhar títulos, ficar lá, criar uma supremacia, inclusive, que já existe na Alemanha, mas acho que ele poderia estender isso, inclusive, para Champions, em que, para mim, o Bayern era, agora a gente vai precisar esperar para analisar, o favorito. O Bayern, para mim, é o melhor time do planeta. O Bayern do Nagelsmann. E o Bayern talvez tenha até caído para cima, porque pega o Tuchel, que também é um dos melhores treinadores da sua geração. O Tuchel não tivesse saído do Chelsea, provavelmente a gente teria o time numa outra prateleira competitiva. Tuchel não tivesse saído do PSG, talvez o PSG já tivesse vencido uma Champions. O Tuchel é fantástico. E o desempenho dele contra treinadores de elite, por exemplo, contra o Guardiola, acho que acaba falando por si. Mas vamos à demissão do Nagelsmann no Bayern de Munique. A TNT, à época, até publicou as aspas do Salihamidzic, que é diretor de futebol do Bayern de Munique, dando justificada na demissão. Nós víamos os treinos e jogos. A energia com os jogadores em campo já não existia. E tivemos a certeza disso contra o Bayer Leverkusen. Então tivemos que sentar e decidir. Quando você vê a segunda parte da temporada, não é mais uma fase. Tivemos que reagir. E aí a diretoria do Bayern, ela antevê o que ela entende que poderia ser um problema de perda de energia, de perda de comando, de perda de liderança, para o momento mais agudo da temporada, e a gente está falando ali da tentativa de retomar a liderança do campeonato alemão, isso já aconteceu com o Tuchel, e de repente seguir em frente na Liga dos Campeões da Europa, as quartas de final elas serão desafiadoras e o caminho até uma eventual final também é muito desafiador, mesmo passando do Manchester City, né? Eventualmente, não pegaria ou um Chelsea ou um Real Madrid na semifinal e uma final também gigantesca aí com um clube muito tradicional ou com o futebol bem jogado do Napoli ou do Benfica, enfim. Então, a diretoria do Bayern se antecipa e tenta diminuir danos fazendo a troca no momento que ela entende que tinha uma brecha, que tinha uma janela de data FIFA ali para fazer isso. Ou seja, eles já vinham percebendo mudança, perda de energia e o resultado no campo sendo impactado por essa perda de energia. O motivo da perda de energia, aí a gente pode debater e discutir, porque você tem várias e várias teses. As mais fortes falando sobre a perda, basicamente, de liderança, né? Você tem poucos perfis que cobrem tão bem a Bundesliga quanto o Bundesliga Insider, e aí eles fizeram uma cobertura à época muito ampla e muito boa da saída do Nagelsmann, trazendo as aspas do Oliver Kahn, insinuando que o elenco já não estava satisfeito com o Nagelsmann. Nós estamos em contato constante com os jogadores. Nós temos atletas honestos, caras incríveis. A cultura do Bayern, ela é muito diferente, né? A cultura de clube. E essa cultura de clube, ela acaba indo para os jogadores. Primeiro que o filtro para contratar já é num sarrafo lá em cima, e quando os caras chegam no clube, eles se adequam à filosofia, talvez uma das mais rígidas e disciplinadas da Europa. Mas quando eu falo rígida, eu não estou dizendo que o dia a dia no Bayern é um dia a dia militar, mas existe uma hierarquia, existem conceitos claros e existe uma cultura clara de clube que é respeitada por quem está lá dentro.
Infelizmente, você pode ver que eles não traziam performance de alto nível para o campo. E às vezes difícil explicar porque não levamos essa energia e mentalidade para o jogo. E aqui é uma insinuação. Tem outros tweets do Bundesliga Insider mostrando quem estava e quem não estava, por exemplo, ao lado do Nagelsmann e as apurações que vêm da Alemanha, né? Você tinha, por exemplo, o Kimmich, era um defensor do Nagelsmann, o Goretzka, já o Neuer não curtia tanto, tinha uma galera de meio de elenco ali, meio com prós e com contras, e aí vem o foco da discussão, que é todo grande treinador, ele necessariamente precisa ser um grande líder. Nem todo grande líder é um grande treinador. Você tem caras que têm um enorme poder de liderança, mas que por outras razões ele não consegue, ele não tem soluções táticas, ou não tem leitura, ou não tem a manutenção dessa leitura, não encontra soluções, mas ele é um ótimo líder, os caras estão com ele ali, mas o trabalho ele é ruim, o trabalho prático é ruim. Por outro lado, é muito difícil você ter um cara fantástico do ponto de vista tático, com ótimas soluções, e que se ele não for um grande líder, ou se ele perder esta liderança, que ele continue executando um bom trabalho. É muito difícil, porque é necessariamente sobre gestão de pessoas. O futebol ele tem N aspectos, e você precisa que os jogadores, e de novo, ele é o esporte mais aleatório, mais dinâmico, o que você tem menos controle, e você precisa que 11 caras, de forma harmoniosa, às vezes compacta, unida, levem para o campo ideias, no momento de atacar, no momento de defender, em transições para atacar e para defender, em momentos em que você mentalmente está abalado ou está muito confiante. Então, é muito complexo manter um vestiário. Administrar quem joga, administrar quem não joga, administrar expectativas, administrar, e aí eu estou falando do alto nível, tá? Salários estratosféricos, caras com a vida resolvida, manter a competitividade lá em cima, manter a ambição, tudo isso é liderança. E liderar é você ser seguido, não cegamente. Você pode ter uma liderança em que as pessoas vão com você de forma crítica, você deixa espaço para questionamento e tal, mas as pessoas seguem. Quando elas deixam de seguir, nenhuma ideia vai funcionar, por melhor que ela seja. Nenhuma solução vai funcionar, por melhor que ela seja. E aí, esse treinador, em um outro lugar, pode até recuperar esse poder de liderança. Mas ali onde ele perdeu a liderança, o grande treinador, ele deixa de ser. E aí eu até já citei exemplos aqui, por exemplo, do Luxemburgo. O Luxemburgo foi, disparadamente, dos técnicos que eu acompanhei no Brasil, o melhor deles. O mais inventivo, um dos mais vencedores, o que ficou mais tempo, talvez, ganhando coisas em altíssimo nível. O Luxemburgo ele fica, basicamente, de 93 a 2004, ganhando títulos relevantes ou tendo grandes campanhas todo ano. Isso é muito raro. A gente está falando no futebol brasileiro, altamente instável, desorganizado, com dirigentes que às vezes demitem por vaidade, ou por leitura errada, ou por incompetência. Nesse ambiente caótico, esse cara ficou 11 anos praticamente ganhando os títulos mais importantes possíveis todo ano. Ah, mas o Luxemburgo não tem Libertadores. Beleza. Mas tem brasileiro, tem Copa do Brasil. O cara chegou no Real Madrid, pô, saindo do futebol brasileiro. Passou pela seleção brasileira com um aproveitamento muito alto. Ele não foi demitido por falta de resultado, ele foi demitido por questões extracampo. E esse cara, quando o foco mudou e ele deixou de ser um grande líder, não dito por mim, mas dito por quem foi comandado por ele, ou alguns comandados por ele, essa perda de liderança, ou essa perda de poder de liderar, fez com que nem as melhores ideias do Luxemburgo já não tivessem a mesma aplicação e o mesmo resultado. Então, futebol é isso. O Guardiola no Barcelona, que talvez tenha sido a grande obra-prima da vida do Guardiola, quando ele entendeu que já não tinha nada mais para tirar dos jogadores, ele resolveu que era hora de sair. E aí ele sai, ao final da temporada ali 11, 12, né? Ele entende que, cara, não tem mais o que eu fazer aqui. As minhas ideias ou a minha liderança, assim, bateu num limite. E liderar também é entender a hora de tirar o seu time de campo, para nem chegar no tempo do desgaste. A saída do Nagelsmann no Bayern, ela não é técnica,
ela não é tática, ela é anímica. E foi dito isso pelos dirigentes. Ela tem a ver com energia, ela tem a ver com transferir as ideias para o campo, transferir o talento dos jogadores para o campo. E isso não estava rolando. E não está rolando por falta de talento, por falta de solução tática, por falta de resultado. Era por falta de liderança. Já não rolava mais. E aí você pode avaliar que é o trato, a falta de sensibilidade, podem ter N razões, mas quando qualquer grande treinador, seja ele o nível que for, perder poder de liderar, ele deixa de ser um grande treinador naquele momento ou para aquela galera, para aquele elenco. E aí não tem nada que salve. Não tem nada que salve. Aí você vai falar, não, mas os jogadores derrubaram. Os jogadores do Bayern, por exemplo, eles conseguiram que o Ancelotti saísse do Bayern de Munique. O Ancelotti. Porque naquele momento os jogadores do Bayern entendiam que o Ancelotti treinava pouco e não sei o que e tal, e não rolou. Não rolou química ali, não rolou. Ele não conseguiu convencer os jogadores ou liderar os jogadores de que a carga de treino deveria ser aquela naquele momento. E caiu, e não adianta. Existe os jogadores que derrubam por sacanagem, algumas panelas que se unem e derrubam o treinador por interesses próprios, isso acontece também. Mas, em via de regra, o movimento ele é meio geral, né? Essa perda de liderança, o treinador vai desgarrando do vestiário, talvez comece por um grupo, por um ou dois jogadores, tá, mas a coisa vai se espalhando até que não dá mais para controlar. E aí o treinador acaba caindo. Esse é um dos tipos de demissão, né? Eu estou falando aqui de uma demissão que a gente considera, pela leitura, inevitável. Porque, de novo, quando você perde essa liderança, é muito difícil recuperar. Você pode recuperar de alguns, mas de todos ao mesmo tempo, o suficiente para recolocar o trabalho no trilho, é difícil. Isso é raro de acontecer. Então, a diretoria do Bayern faz uma leitura ali, realmente pegou muita gente de surpresa, mas vamos ver, né? Só o tempo dirá se o Bayern fez a troca certa ou não. Assim, do ponto de vista de ferramentas táticas, de quilômetros rodados, de visão de jogo, de modelo de jogo, eu diria que o Bayern caiu para cima até. O Bayern pega um treinador tão intenso quanto, mas muito mais experiente, nesse momento muito mais vencedor, talvez com um poder de liderar agora melhor do que o do Nagelsmann, que vai seguir a vida dele aí com um potencial gigantesco, um cara que não tem nem 40 anos, então a gente vai ter o Nagelsmann ainda por muitos e muitos anos no alto nível do futebol europeu. Agora, realmente, ele perdeu uma das grandes chances da carreira dele. Lembrando, o Nagelsmann, há um tempo atrás, ele foi monitorado pelo Real Madrid, por outros clubes e tudo. Ele era o menino dos olhos de alguma parte do mercado europeu. E aí a gente precisa entender o quanto essa demissão vai impactar ou não nessa visão que as pessoas têm do talentosíssimo Nagelsmann. Mas, de novo, por melhor que você seja, quando você perde o seu poder de liderar, seja ele momentâneo ou sempre, você vai perder o poder de aplicar as suas ideias. E aí, se as suas ideias não são seguidas e não são aplicadas, não tem treinador de futebol. Treinador de futebol é liderança e aplicação de ideias. Sem a liderança, é muito difícil você aplicar as suas ideias. Se você não aplica as suas ideias, você não serve de nada ali. Beleza? É nós, estamos juntos e um abraço.